noite, família espírita de Feira de Santana, amigos, irmãos da nossa casa, do nosso quartel-general, que é o Jesus de Nazaré. Estamos aqui apostos nessa nova fase de desenvolvimento da doutrina, em que vamos hoje conviver com essa oportunidade de dialogar a respeito desse grande momento histórico da humanidade, que é a presença de Jesus sobre a ótica da doutrina espírita. Então vamos fazer uma prece de acolhimento, de agradecimento por tudo e por todos, para que tenhamos capacidade de absorver nesse momento histórico o melhor das nossas capacidades filosóficas e psicológicas. Então vamos ter como princípio de oração o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é para mim um marco de sensibilização e de comprometimento com a vida e com tudo que ela nos oferece. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber a ordem do seu comando, espalha-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser esclarecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens e mulheres, ao divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono a vossa voz, e que um hino sagrado se lhes estendam de um canto a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, dizendo, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e poderei desfrutar das maravilhas das verdades eternas. Com esse propósito, nós nos colocamos muito comprometidos com a ideia desta noite de falarmos a respeito do nosso tema, os grandes reformadores. A ideia principal que nós estudamos para entendermos por que precisamos de reformadores. O advento que nos sensibilizou iniciou-se basicamente em 1369, um pouco distante daquilo que convencionalmente nós temos escutado, mas foi um personagem que, diante da história narrada por Divaldo, por Joana e tantos outros grandes pensadores da doutrina espírita, está lá a sua presença em 1369, que é o nosso confrade John Hus. E a partir dele, a curiosidade de conhecer um pouco a história das religiões, é que eu vim entender o seu verdadeiro propósito. Lembrando que nunca é demais lembrar o compromisso que nos move porque defendemos o princípio espírita. O espiritismo não é uma religião convencional. Não é uma doutrina de PF, de pratos feitos. É uma doutrina que atrai livres pensadores, pessoas capazes de pensar além de si mesmo, aceitar desafios, pensar e repensar os seus conceitos. Assim, a doutrina nos chama a atenção em relação ao cristianismo. Não é o cristianismo moderno, não é o cristianismo maquiado com tantas belezas exteriores. É aquele cristianismo que nos reporta ao chamado cristianismo primitivo. É com esse propósito que o Espírito de Verdade nos chama para o novo desafio.
fazer nos tempos modernos, nos tempos da tecnologia, no tempo da interatividade, da globalização, uma doutrina humanitária, uma doutrina que abraça, que compreende, uma doutrina que cobra caro, não no financeiro, mas cobra caro na responsabilidade, no exemplo, naquilo que nós podemos oferecer, não só aos nossos irmãos da consanguinidade que tanto amamos, mas que nós possamos estender esse amor o mais amplo que pudermos. Ainda temos uma tendência muito forte ao ancestral da consanguinidade. Lembrando que nós somos credores, mais do que credores. Nós entendemos que Deus, Ele é a potência maior de nossas vidas. Não é possível viver sem respirar Deus. Mas nós criamos vínculos, nós criamos laços, nós criamos paredões, muros, a ponto de precisarmos rogar a Deus para cuidar de nós, a ponto de criarmos verdadeiras batalhas de peregrinações, de promessas, de ladainhas, para que Deus pudesse olhar para nós. O Espiritismo lança um novo desafio: respeitar todos os paradigmas, mas criar novos princípios de pensar. O nosso desafio de 1857, que foi o lançamento histórico do mais importante livro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, é um livro desafiador. É um livro que no seu frontispício nós vamos encontrar a linguagem dos espíritos que são os responsáveis pela evolução humana. É muito bom pensar assim. Vai ter sempre alguém cuidando de nós. Ninguém pode ficar desamparado das leis divinas. Eu gosto do pensamento de Emmanuel, esse gigante, que no livro Paulo Estevão, que no livro Há 2000 anos, que no livro 50 anos depois, nós vamos encontrar sua presença firme e forte, defendendo os princípios de um cristianismo puro e sem máculas. E nós, na condição de defensor dessa nova bandeira, desse novo paradigma, imaginar um jovem em 1369, como eu disse, John Hus, que na Boêmia, na Alemanha da sua época, com todas as carências, era um gigante escondido em um corpo de criança. E como não poderia ser diferente, a sua mãe, na posição de espíritos gigantes, espíritos imbatíveis, espíritos que eu chamo de blindados, são espíritos que crescem a partir do ataque. Eles não podem se dobrar, eles se agigantam no combate. Então aquela mulher, aparentemente frágil, em épocas difíceis no campo da Boêmia, já estava um filho. E o homem, na posição de varão, cuidador dos bens da família, que tinha que muito sair para trazer os seus proventos, a vida enigmática como é, não lhe deu chance de ver o seu pequeno John crescer. E veio a óbito por uma doença fulminante na sua época, deixando a jovem esposa e o jovem John. E como toda mãe, na época da Boêmia, como hoje, algumas extremamente cuidadosas, às vezes até exageradamente cuidadosas, porque o Espiritismo lança o paradigma de que nossos filhos não são nossos filhos. Tem um livro muito maravilhoso, que é o livro de Hernando Guimarães Andrade, Hermínio Miranda, o nome do autor do livro. Nossos filhos não são nossos filhos. Por que nossos filhos não são nossos filhos? Na história da Boêmia, que nós vamos desenrolar nesses nossos momentos, nós vamos encontrar o porquê a tese da doutrina está correta. Nós somos filhos de Deus, unanimemente respeitados nos desafios que o progresso nos oferece. E voltando à história do nosso John, a sua mãe, na busca de mantê-lo dignamente, não tinha como dar-lhe o melhor
condição de uma mãe solteira. Preocupada, buscando uma alternativa urgente pelas necessidades emergentes, ela tomou a decisão de internar o seu filho em um orfanato católico da época, que eram as chamadas escolas internas. E assim foi feito. Negociou com os administradores da sua área e encaminhou-se o jovem inteligente para uma escola interna. E nos momentos que antecedia a sua despedida, a mãe de John, com certeza, não conseguindo disfarçar a dureza da vida em ter que se separar do seu filho, ela sorriu e disse: John, tu irás para uma escola e sei, filho, que tu serás um grande homem. Serás educado, mas seja obediente, seja paciente, e eu vejo que você será um grande homem para ajudar os nossos irmãos em humanidade. E com aqueles olhos lacrimosos e sorridentes, despediu-se do jovem John. E a vida foi-se como um carro sem volta. E o jovem John entrou-se numa escola rígida, como tem que ser as escolas internas da época, como é hoje, mas foi desafiador para o jovem John. Não tardou, a própria natureza da sua desenvoltura psicológica e filosófica, ele entendeu como uma chama que crescia instante a instante na sua consciência, a fidelidade à doutrina do Cristo. E passados os tempos, as dificuldades que o ameaçava, que o desafiava, em alguns momentos festivos, as famílias sempre apareciam mandando algumas coisas para os internos, e a alegria de poder rever aqueles que tinham famílias, mas que estavam ali por necessidade outras, mas o jovem John não recebia mensagem, não recebia presente, não recebia visitas. Mas ele estava preparado para esses desafios. Passa-se os tempos, ele se destaca na turma, substitui o seu professor em alguns momentos, sempre humilde, mas determinado, não se dobrando àqueles que queriam se sobrepor ao seu orgulho, à sua vaidade, querendo usar ele como trampolim para poder aparecer cada vez mais na turma, como é normal hoje em dia. E o jovem John foi destacado, foi chamado no seu processo de formatura para se tornar um jovem diferenciado. Formou-se em teologia, filosofia, com a sua mente gigante, como uma águia que enxerga além das aparências. Ele já tinha formatado o cenário da sua caminhada. Em pouco tempo de aula, de ensino na sua classe, sendo adorado por professores e alunos, como não é diferente, a direção da escola percebeu nele um potencial. E John foi chamado a tomar um curso de aprofundamento administrativos para ser reitor da Universidade de Praga. Sem dúvida nenhuma, era mérito dele, não era nenhuma jogada política por parte dele. Ele se sentiu agradecido, lisonjeado, e aceitou o comando da Universidade de Praga. E desenvolvendo todo o seu potencial, feliz, alegre, sabendo administrar os conflitos que normalmente acontecem em uma universidade da época, como também não é diferente hoje. Mas, pouco a pouco, as asas de John cresciam e ele começava a planar um pouco mais alto. A dialética fácil, o Cristo como seu ideal imbatível, e ele olhava para o povo da Boêmia da época, como hoje, a carência e a fome de saber. Não existe fome maior, amigos. Não existe carência maior do que aquela carência da alma. Nós hoje olhamos para o nosso planeta, a nossa pequena ilha chamada Terra, que a nossa ciência, com todo o seu desenvolvimento, com toda a sua tecnologia caríssima, lança sondas ao espaço
em busca de sinais de vida. Que tipo de vida os nossos cientistas estão procurando? Vida biológica? Vida ancestral? Vida milenar? Porque nós biologicamente somos seres primitivos. A nossa matéria é frágil, rústica. Se nós não soubermos cuidar dos nossos corpos, eles se deterioram em vida. Ou seja, relembrando a mensagem do nosso Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um gigante, a obra, e o seu autor mais gigante ainda, quando naquela época, sendo autodidata, o nosso substituto de Allan Kardec, ele percebia o quão somos pobres. Os cientistas daquela época, as universidades daquela época, todas elas na pobreza de encontrar riquezas fora de si mesmo. Se um dia nós tivermos de encontrar grandes riquezas, grandes tesouros imbatíveis, esses tesouros não estarão embaixo da terra, não estarão no espaço infinito, esse tesouro está no coração do homem. Relembrando o que está na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e que a nossa Bíblia tão falada e famosa nos chama a atenção de que o reino de Deus está dentro de vós. E a doutrina espírita, nas suas obras básicas, nos oferece um mapa do autoencontro. A obra psicológica de Joana de Ângeles. Esse ser divino, mágico, embriagante, que vestiu a roupa singela de uma freira para demonstrar a fidelidade ao princípio do ser, que é o modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Nosso Jesus, irmão, amigo de todos os tempos. Não é mais aquele ser distante que nos abandonou na cruz do Calvário. Jesus é um ser presente. É esse que coordena aquilo que nós aceitamos e entendemos por que o Espiritismo é a terceira revelação. Porque ele desafia sem brigar. Ele contesta sem humilhar. Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É assim que a mensagem de John Ros chega a Boêmia, aquele povo carente, como é o povo de hoje. Começava a querer quebrar o manto da ilusão, o manto da fantasia que as religiões levantaram para poder aliciar as consciências invigilantes dos povos de todos os tempos. O povo tem fome e sede. E Jesus ofereceu na época aquilo que o Espiritismo está oferecendo hoje. Aquele que beber desta água jamais terá sede. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. Lembremos dessa passagem quando Jesus se encontrava com aquela mulher que estava a buscar água em um poço profundo. E Jesus, ali chegando, vendo que ela estava na dificuldade de buscar a água que possa matar a nossa sede. E Jesus disse: mulher, dá-me desta água. E a mulher, estranhamente, como era discriminada na época, como ainda é hoje, diz: como tu, sendo um homem de elite, fala comigo, mulher, que não vale muita coisa, e me pede água. E Jesus, olhando para ela, disse: eu tenho uma água, e se tu beberes esta água, mulher, tu jamais terás sede. Como a mulher que está lá no livro dos Espíritos, dizendo que as mulheres estão muito mais comprometidas do que nós. Direitos iguais, funções diferentes. O corpo feminino, com toda a sua magia de sensibilidade hormonal, ela oferece ao espírito que ingressa a sua fada feminina um dispositivo que nós homens não temos: a sensibilidade hormonal de se tornar mãe. E naquele momento, aquela mulher,
ambiciosas como todos nós somos, e as mulheres são mais ainda com as suas vaidades, já são belas por natureza. E quando elas se embelezam nos salões, nos perfumes, nas roupas, ficam verdadeiras embriagantes. É uma certa covardia conosco, ainda primitivos, grosseiros, encontrar mulheres belas, cheirosas a todo instante e a toda hora. A libido que se cuide. E aquela mulher disse para Jesus: dá-me desta água. E o que nos fala a história? A mensagem de Pastorino, que é o gigante Carlos Torres Pastorino. Anota este nome. Ele narra na sua coleção de 8 volumes, Sabedoria do Evangelho, que aquele espírito feminino nunca mais foi o mesmo. Porque depois, Jesus deve ter o confabulado intimamente e dado a ela uma senha de segredo. E aquele espírito, 1500 anos depois, ainda no corpo de uma mulher, ela não aceitou passar pelo corpo da experiência feminina, masculina, que é uma certa regressão, vamos considerar assim. Eu tenho uma amiga muito particular, que ela estava gostando do espiritismo, ela estava meio travada, quando o espiritismo nos coloca a possibilidade da reencarnação masculina por experiência e feminina por questão de evolução. E quando eu falei com ela que eu já tinha vivenciado uma experiência em um corpo feminino e que eu gostei, que hoje me ajuda muito a me defender das mulheres que são muito embriagantes, e ela falou assim: mas Germano, o espiritismo diz que a gente não pode regredir. Eu disse: como assim regredir? Ué, depois que muita gente vive no corpo de mulher, como é que pode regredir para reencarnar em corpo de homem? Eu digo: você tem razão, mas às vezes acontece. Porque a gente não pode viver sozinho, tem muitos espíritos gigantes que depois retornam no corpo masculino para ser mais humano, mais solidário, respeitar mais as mulheres e vice-versa. Então sabe-se que aquela mulher que aceitou o convite de Jesus para beber aquela água, que uma vez bebida jamais terá sede, é a água da sabedoria, é a água do conhecimento, é a água do livre pensador, a água do idealista, a água daqueles que não podem ser vencidos nem comprados pela história, pela ciência, pela política, pela teologia. Eles não se fascinam por nada a não ser pelo amor. Não é o amor no sentido vulgar do termo, como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando está muito claro para nós a vulgaridade que colocamos em algumas coisas divinas, nós aprendemos a vulgarizar muitas coisas. Ainda bem que nós temos um modelo guia. E quando Allan Kardec ousou criar para nós uma versão mais suave, mais light, vamos chamar assim, uma linguagem moderna, o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. E isso assustou muita gente. O espiritismo é muito ousado. Nós já temos uma Bíblia com tanta coisa. Ah, sim, temos uma Bíblia. Mas que Bíblia nós temos? Qual é a Bíblia original que temos? É a católica? Que é aquela mais convencional? Que tem 7 livros que nossos irmãos protestantes acham que não são sagrados porque não foram sagrados? E criou a Bíblia protestante, que não tem os 7 livros que tem na católica. Quantas versões da Bíblia nós temos? Nós temos um outro livro sagrado, que é o livro dos nossos irmãos muito queridos, que são os Testemunhas de Jeová. Nós temos uma Bíblia dos nossos irmãos também, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós temos muitas Bíblias. Nós temos muitas possibilidades de tentar entender o que é impossível entender, que é a mensagem de Jesus. Jesus não fala para a massa. Jesus fala para homens sensíveis, para mulheres sensíveis. Jesus é um multiplicador. E voltando ao nosso John Ross, sentindo aquela necessidade, que o povo tinha fome, e a fome é muito doloroso para quem tem fome. E ele começou a falar de um evangelho suave, de um evangelho que impregnava aqueles que o ouvia. E ele começou a atrair muita gente. Os outros padres mais famosos iam fazer as suas ladainhas, as suas missas, e não conseguiam
muita gente. Mas o reitor John, quando estava na agenda das suas palestras, eram sempre lotadas. As pessoas percebiam na sua dialética que tinha algo diferente. Tinha um tempero sem máscara. Tinha um tempero sem manipulação, sem segundas intenções. E aquilo o embriagava. Mas o perigo estava lhe espreitando. Alguns vigilantes, inseguros e instáveis, começaram a chamar o John Hus a atenção. Nas reuniões particulares, ele começou a ser chamado sobre o questionamento dele em relação às suas pregações. Tome cuidado com as suas palavras. Você está sendo muito afoito em falar sobre o Evangelho. Escute mais o que a igreja lhe orienta. E John começou a escrever a linguagem mais simples do Evangelho. O povo da época era muito ignorante, não tinha muita leitura. E a pouca leitura que tinha era de difícil entendimento. E ele, como tinha uma certa liberdade da faculdade, ele começou a imprimir algumas coisas e distribuía os seus impressos. E seus impressos automaticamente agradavam muita gente, mas desagradava a poucos. Mas só que esses poucos são poucos poderosos, como hoje temos poucos poderosos. E John, destemidamente, continuou fazendo os seus feitos, mas foi chamar a atenção. As reuniões particulares, como se tem. Recentemente nós tivemos uma situação parecida no Brasil, quando foi colocada a público a reunião particular. As reuniões particulares, elas têm as suas peculiaridades próprias, onde nós aproveitamos aquilo que nós chamamos de família, para falarmos coisas que nós não falaríamos em público. Então, tornou-se pública uma reunião privada do governo, do nosso atual presidente, com todo respeito, e que nós devemos sempre agradecer a Deus por ele e orar por ele, em vez de criticarmos ele. E John foi chamar a atenção pelos seus superiores. E começaram a anotar as anotações sobre as suas possíveis irregularidades. Mas as irregularidades eram aquelas que estavam em desacordo aos princípios estabelecidos pelos seus superiores, que era a igreja romana da época. Mas aquilo não o incomodava, porque no seu sentimento puro e cristão, não lhe dizia respeito. Em nenhum momento estava dito na consciência de John Hus que as suas falas estavam sendo indo de encontro aos princípios do Evangelho. Mas ele não se intimidou e continuou a falar. E aquilo aumentava a fúria dos seus superiores. Tomaram a linguagem de John Hus como uma afronta ao poderio da igreja romana. E enquadraram ele, suspenderam ele de fazer missas. E ele não entendeu. Quando chegou lá, estava proibido fazer missa na igreja do Sr. John Hus. E o povo desesperado, porque tinha uma necessidade ainda incrível, grande, porque nós fomos educados ou aliciados a adorar imagens. E o povo se sentia perdido, abandonados, se as igrejas estivessem fechadas. Gente, isso era em 1369. Hoje, em pleno século XXI, nós temos a mesma carência. Se nós encontrarmos as igrejas fechadas, nós nos sentimos abandonados de Deus. O Espiritismo nos diz diferente. Não é o Espiritismo que diz diferente. A Bíblia nos diz diferente. Está dito lá, quando quiseres orar, entra no teu quarto, silencia, que Deus que te vê tudo, irá te escutar e falará contigo. Para que oração mais profunda do que o Pai Nosso? Mas, como culturalmente nós somos carentes de estar sempre reunidos, porque divinamente a gente não precisa estar reunidos. Divinamente nós precisamos estar recolhidos, respeitosos, acolhidos no nosso coração, como fala a nossa Joana de Ângeles nos seus livros, a série psicológica de Joana de Ângeles. Mas a caminhada é longa, a caminhada tem o seu preço. E o preço de John Hus,
que não se dobrava aos seus superiores, porque eles não podiam se dobrar, os grandes não se dobram, os grandes se multiplicam. E ele foi desafiado a mudar os seus conceitos teológicos de acordo com os princípios teológicos da Igreja Romana. E ele foi a um concílio local para poder explicar as razões porque a Boêmia estava sofrendo profundamente por causa de um padre, e a humanidade toda, todos os povos da Boêmia estavam se sentindo abandonados. Ele se prontificou. Ele não foi convocado para estar lá. Ele se voluntariou a ir a um concílio para explicar as razões que o faziam ser o jovem John. Aquilo que a mãe dele tinha prometido para ele. E ele foi convocado em um concílio regional para tentar fazer o jovem John Russo se retratar. Foi convocado os superiores das regiões de alguns países vizinhos para que ele pudesse reconhecer os seus enganos, o seu entusiasmo exagerado e poder se ajustar aos princípios dos seus chamados superiores. Mas aquilo aparentemente é orgulho, que não é orgulho, é uma autoestima, é um auto-amor, que às vezes se confunde, auto-amor com orgulho, e que João explica muito bem o que é um auto-amor. Auto-amor não se dobra, auto-amor se multiplica. Auto-amor não é orgulho, embora se pareça com o joio e o trigo. E o jovem John estava ali feliz, sorridente até, por achar que poderia dobrar aqueles indobráveis seres teologicamente velhos, vamos chamar assim. E ele explicou que a mensagem dele era uma mensagem dócil, que ele amava a igreja, que ele era uma pessoa obediente e temente a Deus. Onde era que estava o erro cometido por ele, eu não conseguia ver, me mostre os erros que eu estou apto a reconhecer os meus erros. E esperou que todos que estavam lhe ouvindo pudessem dar razões porque que John tinha que se retratar. Todos silenciaram. Tumular silêncio. O coordenador, que era um padre graduado, disse para ele: nós não estamos aqui para julgar o que você escreveu. Nós estamos aqui reunidos para que você venha se retratar dos erros, dos enganos que você tem pregado em nome da igreja. Tranquilo, sereno. Onde estão meus erros? Mostre-me os meus erros. Vocês já leram o que eu escrevi? Já leram meus livros? Os senhores me conhecem, foram meus colegas de faculdade. Silêncio tumular. E o ancião lá disse: não, você está aqui, todos esses que estão aqui lhe ouvindo sabem dos erros que você cometeu. Você está disposto a se retratar dos seus erros e voltar a ser uma pessoa obediente aos princípios da igreja? Ele disse: sim, eu quero ser obediente aos regimes da igreja, mas primeiro me mostra onde eu errei. O senhor já leu meus livros? Não preciso ler os seus livros. Ah, então você não leu nada do que eu escrevi? Então querendo que eu me retrate? Retratar significa o quê? Que eu errei? Que alguma coisa dos meus livros estão errada? Mas como? Os meus livros retratam o Evangelho de Jesus. Onde está o meu erro? Não posso me retratar. Acabou-se a sessão. Estava determinado que ele era um ser rebelde que estava possuído pelo espírito de Satanás. Prenderam John Russo em um calabouço, isolado, fétido, amarrado em correntes, como sendo um ser perigoso que poderia colocar a bancarrota ao princípio da igreja romana da época. E ele ficou preso, torturado, amargurado, mas toda essa festa feliz. Não conseguia entender porque a
os visitantes, colegas, iam lá fazer uma visita casualmente na masmorra, levar alguma coisa para ele, e perguntava: John, precisa de alguma coisa? Ele dizia: não, só se puder me dar papel e tinta para eu poder escrever. E um dia lá, um dos amigos perguntou assim, o cara disse: sim, mas prenderam você por quê? Você é um padre que todo mundo gostava, e por que prenderam você? Por que você está aqui amarrado nessa masmorra fétida, só tem como ratos amigos? E John, sereno, calmo, por medo. Eles têm medo de mim, eles têm medo do Evangelho de Jesus. E aí, passa-se uns tempos, tranquilo, ele foi chamado pela última vez a se retratar, ou ele iria para a estaca. A estaca, como todos nós sabemos, era a pena máxima que muitos foram queimados na fogueira por insubordinação às diretrizes da igreja. Então já estava o reboliço da Boêmia, e o governador da Boêmia tinha dado um salvo-conduto ao John Hus, porque o governador gostava muito das falas de John Hus, porque as falas de John Hus amansavam o povo, e o povo mais manso é mais manipulado pelos políticos sem reclamar. Como 1369, hoje é do mesmo jeito. O evangelismo tomou conta. A proposta de Lutero de 1517, que foi uma proposta protestante, se tornou uma proposta confortante. Não se protesta mais sobre nada. Católicos e romanos, católicos e protestantes tornaram-se irmãos para poder manipular as massas. São os mesmos povos pobres e famintos da época da Boêmia. E não teve outra. O concílio maior, para que John Hus pudesse se retratar, não se retratando, ele foi execrado. E ainda os aproveitadores fizeram uma aposta, né? Lotericamente uma aposta, foram lá no calabouço para falar: ó, John, estão lá, já sabe que você vai ser no concílio, e estão apostando lá fora se você vai se retratar ou não. Ele ficou assim um pouco assustado. Estão apostando? A gente fez uma aposta se você vai se retratar. Existe uma equipe que está ganhando dinheiro, e existe outra que diz que você não vai se retratar. Me diz aí se você vai se retratar ou não. Ele disse: eu sou fiel ao Evangelho. E ele foi fiel ao Evangelho. Em 1416, John Hus foi queimado por desobediência teológica e por fidelidade ao Evangelho. A coisa era tão séria que não poderia dar a ele, como a qualquer outro ser comum, mas ele era um reitor da universidade, que foi tirado todos os seus títulos de uma maneira muito rebelde, e dito que ele estava entregando a alma dele a Satanás, assim que está na película, e ele, queimado, e disse: olha, a partir de agora está sendo queimado, não vai ter um templo, um monumento, sei lá, que se faz um jazigo, né? É comum os jazigos hoje das famílias famosas. A minha família não é famosa, mas ela tem jazigo perpétuo. Meu avô, enfim, meu avô foi um ser muito importante, ele criou lá um monte de coisa. Eu até gostaria que meu corpo fosse queimado, mas nem sei se posso. Então, a determinação era: John Hus vai ser queimado por desobediência, e as suas cinzas, para que não haja romaria, né? Já estou fazendo romaria para o túmulo de Chico Xavier. Imagina! Já tem romaria para o túmulo de Hipólito Leão Denis Arrivaio, lá na França, até hoje. Tem muito brasileiro que já foi lá visitar o túmulo de Allan Kardec. Está lá, bonitão lá. O de Chico está lá, do mesmo jeito. Então, na época de John Hus, não era possível. Queima ele, pega as cinzas dele e joga no rio, para que ninguém lembre que ele existiu. Mera ilusão. As grandes ideias não morrem, elas se multiplicam. E o que Kardec chama no Livro dos Espíritos, que eu acho hilário, maravilhoso, nós cuidamos tão bem do nosso corpo, a medicina trabalha profundamente em nos manter saudáveis e belos, e ele diz lá no Livro dos Espíritos que o corpo é pouca coisa. Linguagem sábia, mas nós sabemos que o corpo da gente é muita coisa. Então, essa mensagem
que Joana, através da linguagem fluente de nosso Divaldo Franco, conseguiu identificar na personagem de John Rust, em 1369, o nosso Hipólito Leão Denizar Rivaio, de 1804. Era ele voltando, trazendo a mesma mensagem pura e simples, sem mácula. E que esse mesmo Allan Kardec traz para nós, vivo e claro, a sua mensagem que nos deixa embriagado. E consegue embriagar também almas gigantes, como eu falei, o Carlos Torres Pastorino, o nosso querido italiano e brasileiro, nosso querido Pietro Baldi. Como o nosso Pietro Baldi entendeu a mensagem de Kardec? Tem muita gente que diz que Kardec e o Baldi não se entendem. Bom, pode não se entender para quem não conhece os princípios espíritas. Porque Kardec teve uma coisa sábia. Quando ele voltou para continuar o seu trabalho, ele abriu o leque. Ele nominou no livro Obras Póstumas, se não me engano, no livro A Gênese e outros livros mágicos, ele estabeleceu um campo amplo de espírita. Praticamente ele unanimizou os espíritas. Todo mundo gosta de se sentir espírita. Foi uma febre, é uma febre. Mas ao mesmo tempo ele lança lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo os verdadeiros espíritas. Aí que a coisa começa a ficar diferente. Quem são os verdadeiros espíritas? Onde eles estão? Nós temos hoje, todos os estados do Brasil têm as suas federações. As federações não conseguem controlar os centros espíritas. Os centros espíritas podem ser criados e fundados por qualquer pessoa. Simpatizantes, mediunistas. Se dominou o espiritismo e tornou uma febre. Foi bom? Foi. Estava inserido no contexto da doutrina espírita? Estava. Mas começa a chamar para a responsabilidade. Estudar a doutrina espírita. Ser um livre pensador. Ter a grandeza de não se vender, de não politizar a doutrina, de não aproveitar o púlpito como eu estou aqui e me tornar candidato para poder enganar as massas. A política é a arte de reger os povos. Mas que arte é essa que o povo continua pobre? Que arte é essa que enriquece cada vez mais os inteligentes e os sábios e o povo continua pobre? Leon Denis, para encerrar, no seu livro que eu falei, Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele coloca lá uma das chagas da humanidade. O intelectualismo sem responsabilidade, sem ética, que faz o povo cada vez mais doloroso, cada vez mais pobre, em favor daquilo que mais eles querem, adoecer as suas personalidades. As bases da doutrina espírita qual é? Amai-vos e instruí-vos. Os homens instruídos são os homens que sabem amar além da consanguinidade, que sabem pegar os seus bens, seus dinheiros, ganham honestamente, mas nunca usar esses dinheiros para escravizar os povos. Os povos do século XXI ainda estão sendo escravizados. Falam-se dos negros, falam daqueles que estão nas periferias, mas ainda tem muita gente escravizada nas grandes empresas, as grandes corporações. Os alimentos do mundo se multiplicam porque a terra é fértil, mas uma grande parte da humanidade está passando fome. O que é isso? É isso que o Espiritismo está focando em nós. Temos que ser capazes de fazer diferente. Podemos fazer diferente. O que o Espiritismo faz em termos de confraternização, em termos de distribuição de farnéis, nós não queremos fazer espíritas, nós queremos nos fazer humanos, humanizar. Lembrar o que o Nazaré faz aqui na distribuição das cestas básicas, que a equipe do nosso querido presidente, Beto Lago, a sua esposa e toda a equipe, não é um festival de dar cestas básicas. Aquilo é um chamamento de humanizarmos. De sentir que tem que haver pobres e ricos, não tem que haver miseráveis. A verdadeira miséria é moral. É da miséria moral que vem todas as outras misérias. Assistam o filme Amor
além da vida. Assista o filme Amor Sem Fronteira, onde nós vamos ver o que o Evangelho está nos pedindo. O Evangelho está nos pedindo para sermos mais humanos, para falar menos do amor e para amar mais do coração. Encerrando aquela mensagem de Jesus que me marca profundamente. O amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, porque é o sentimento por excelência. E mais ainda, olha o toque que ele dá. Não é o amor no sentido vulgar do termo. Não é o amor no sentido vulgar do termo. Porque o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Imagina o que é isso? Você crescer a tal ponto que você perceba que você não cabe mais em você. O amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Porque nós somos família. Nós somos filhos de Deus. Não temos nada mais a fazer senão agradecer. Só agradecer. Por que pedimos tanto? Por que fazemos tantas promessas? Por que precisamos de tantos e tantos santos para interceder por nós, se o reino de Deus está dentro de nós? Obrigado, muita paz. Agradeço a todos vocês que me ouvem. Sabem que eu sou um jovem, que eu sou um livre pensador. Adoro estar nessa casa. Essa família espírita me acolheu, sabe das minhas batalhas, e eu só agradeço. Obrigado a todos, muita paz, estejam preparados, acolham-se, agradeçam a Deus por todas as coisas e aprendam a amar, não no sentido vulgar do termo. Boa noite e até breve.